Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer sua história, sua trajetória e principalmente sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, aqui quem participa do canal, que nos manda todas as sugestões são vocês, os nossos inscritos que me mandam aqui a sugestão das empresas para que a gente possa fazer toda uma análise. Você que investe em ações, pretende investir em ações, naturalmente que tem que conhecer qual é a empresa que você pretende investir, saber como que está a situação econômica e financeira dessa empresa, mas também saber um pouquinho da sua história, o que ela faz, de onde ela vem, quem que ela vai, quem que está por trás dessa empresa, enfim, todas essas informações elas passam a ser fundamentais na hora de decidir em qual empresa que nós queremos aportar os nossos recursos, já que ganhar dinheiro é bastante complicado, então nós temos que também ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. Como eu falei para vocês, quem manda a sugestão são os nossos inscritos e no caso dessa empresa foi o José Carlos Giuliani. Ô José Carlos, um grande abraço para você, José Carlos. Obrigado pela participação, obrigado aí pela sugestão. Espero poder atender as suas expectativas e atender a expectativa de todos vocês. Mas caso vocês queiram outras empresas, manda para a gente, entra aqui, ó, canal Silas Dengraf, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E não esquece, dia 13 de maio, as vagas estão já fechando, aí já estamos praticamente encerrando as inscrições para o nosso curso de análise de balanços voltados para investimento. Então, não esquece, manda mensagem para mim lá no WhatsApp que aparece aí para você e aí a gente já te passa todas as informações a respeito desse curso. Você vai aprender tudo a respeito de análise de balanços e dos principais indicadores para a gente conhecer sobre a situação das empresas e também sobre os indicadores relacionados às ações. E o custo é só R$20, apenas R$20 e você vai participar conosco de forma online. Aí, por 3 horas a gente vai trabalhar com vocês na parte de análise de balanços voltados para investimento. Mas vamos falar então da sugestão aqui do José Carlos Giuliani, que ele nos pediu aqui para que fizéssemos a análise da Diagnósticos da América S.A., a DASA. Só que quando você pega a DASA, você não vai ver um monte de laboratórios aí com a marca DASA, não. Ela mantém todas as marcas que eles foram comprando ao longo de toda a sua existência, então permanecem todas com as suas marcas originais. Porém, quem controla tudo é a Diagnósticos da América, a DASA. E a história da DASA começa lá no ano de 1966, com 2 médicos, o doutor Humberto Delboni e também do doutor Raul Dias dos Santos, que na época, lá em 1966, eles montaram um pequeno laboratório, que era o Laboratório de Análises Clínicas MAP, né? E o MAP o que é? Médicos Associados em Patologia. Então, era um conjunto de médicos ali para trabalhar com a parte laboratorial. Já no ano de 1970, eles recebem a entrada de um novo sócio, um sócio que ficou marcante, emblemático na história da empresa, que é o Dr. Caio Auriemo. O Dr. Caio Auriemo entra na sociedade e a sociedade dela começa a se desenvolver. Chegando na década de 80, aí o laboratório ele passa a ser chamado Delboni e Auriemo, né? E já conta com praticamente 26 unidades, mas todas elas dentro do estado de São Paulo. Já no ano de 1999, entra mais um laboratório dentro, fazer parte desse grupo, que é o laboratório, o grande laboratório, que era o Lavoisier, né? E aí quando o Lavoisier passa a fazer parte do grupo, aí a empresa deixa de ser chamada Delboni e Auriemo e passa a ser chamada de DASA. DASA que passou a ser uma sociedade anônima de capital fechado. Já no ano de 2001, entram mais 2 laboratórios também, que é o Bronstein e o Lâmina, 2 grandes laboratórios que passam também a fazer parte do grupo, aí o grupo já começa a ficar mais fortalecido. Tanto que daí no ano de 2004 fazem um IPO, abrem o capital, se transformam em sociedade anônima de capital aberto e com a entrada de recursos saem comprando diversos laboratórios por todo o Brasil. E aí também já estão trabalhando não só com o laboratório tradicional, mas também com a parte de diagnósticos através de imagens. E nessa ampliação, aí o que acontece? Quando você cresce demais, muitas vezes se perde um pouco do controle e dos chamados ganhos de sinergia, que é a integração de todos os laboratórios. E aí, devido a esses problemas,
Aí um dos próprios fundadores que comandava a DASA, que é o Dr. Caio Auriemo, acabou sendo afastado do comando da empresa. E um fundo de investimento que tinha uma participação pesada, que era o Pátria, também acabou se retirando. E ao se retirar, quem entra praticamente no processo de fusão ali é o laboratório MD1. E o que era o laboratório MD1? Era uma rede de laboratórios feitos pelo Edson Godoy Bueno, que era o fundador da Mil. Então, era uma rede de laboratórios praticamente vinculada à Mil. E aí, com essa fusão da DASA com a MD1, aí o Edson Bueno passa a ter uma participação dentro da DASA com aproximadamente 26%. Na sequência, o Edson Bueno vende a sua participação na Mil para um grupo americano. E aí, com um monte de dinheiro, ele aumenta a posição dele dentro da DASA. E aí, o seu filho, o Pedro Bueno, passa a ser o comandante da DASA. E com isso, daí a DASA vem crescendo. Na sequência, a DASA expande a sua atuação não só para a área de laboratórios, mas também para hospitais e centros médicos, enfim, trabalhando com a chamada saúde integrada. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da DASA hoje, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e 2021, 4 exercícios para a gente ver ao longo do tempo como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Diagnósticos da América S.A. da DASA, referentes a 2018, 2019, 2020 e também o exercício de 2021. Então, através de 4 exercícios, nós vamos conseguir ter uma boa ideia de como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Começando pelo ano de 2018, o que nós tínhamos dentro da DASA? Um patrimônio total de 7 bilhões 223 milhões de reais. Grande parte desse patrimônio está aqui no intangível, praticamente 49,9%, metade do patrimônio da empresa é intangível, que vem a ser o quê? Justamente o ágio nas diversas aquisições que a DASA veio fazendo ao longo da sua existência. E aí, outra parte que nós vamos ter aqui é o ativo circulante, que é o capital de giro, que são os recursos que fazem a empresa poder trabalhar, que totaliza 2 bilhões 293 milhões, com 31,8% de representatividade. Desse valor de ativo circulante, 1 bilhão e 81 milhões estava aqui no caixa equivalentes, que era o dinheiro que a empresa tinha no caixa, em banco, aplicação, para poder trabalhar. Contas a receber 780 milhões e aparece também no balanço da DASA a figura dos estoques, mas há que se ressaltar que esses estoques são naturalmente bens de uso e consumo da atividade. Então são estoques para serem consumidos dentro da atividade e não para serem vendidos, razão pela qual o capital de giro ele acaba se restringindo mais ao caixa equivalentes e ao contas a receber. Já para 2019, esse patrimônio aumenta para 8 bilhões 839 milhões, mais um pouco aqui de intangível, 4 bilhões e 22, aumenta também as imobilizações, que são os investimentos feitos dentro da atividade através de bens necessários ao funcionamento da atividade. E aí o capital de giro permanece praticamente estável em relação ao ano passado, 2 bilhões 273 milhões, cai a representatividade desse capital de giro para 25,7%. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 877 milhões, porém um aumento aqui no contas a receber que vai para 983 milhões de reais. Indo para 2020, aí a empresa aumenta mais, ainda o seu tamanho vai para 13 bilhões 343 milhões, né? E agora nós temos aqui um aumento mais significativo nas imobilizações. E o capital de giro também dá um salto, vai para 4 bilhões 210 milhões, com 31,6% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 514, e aumenta o contas a receber, 1 bilhão 743 milhões. Já para 2021, aí ela dá um salto, ela vai para 23 bilhões de reais. E aí nós temos aqui o intangível, que dá um salto também, praticamente dobrou de tamanho, vai para 9 bilhões 231, mais aumento no imobilizado, e o capital de giro vai para 6 bilhões 867 milhões. Apesar do aumento nominal, uma queda aqui na sua representatividade devido a esse aumento aqui não ter sido equivalente ao aumento que ocorreu aqui dentro do ativo. Então, quer dizer, o ativo aumentou mais, né, do que proporcionalmente, em percentual, do que o aumento aqui no capital de giro, razão pela qual ele ficou um pouco menor em termos de representatividade. O volume de caixa mais do que dobrou, foi para 3 bilhões 614 e o contas a receber 2,305. Então o que nós observamos aqui? Que o capital de giro da DASA ele vem aumentando a cada exercício. Os investimentos feitos dentro da atividade vêm aumentando a cada exercício. Então
dá para se perceber que a DASA vem num processo de crescimento. Naturalmente que quando nós olhamos no ativo, nós olhamos só o processo de crescimento. No passivo é que nós vamos olhar da onde que vieram os recursos para esse crescimento. Então vamos olhar para o passivo. No passivo, dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante, e o total do endividamento, 3 bilhões 902 milhões em 2018, com 54% de representatividade. Quer dizer, de tudo que o DASA tinha, ele devia 54%. Já para 2019, a dívida aumenta para 5 bilhões 575 milhões, 63,1% é o peso da dívida, considerando que grande parte da dívida no longo prazo. Já para 2020, a dívida aumenta para 9 bilhões 806, 73,5%. Naturalmente também, esse aumento aqui ocorre no longo prazo. Tá? Então, quando a gente fala aqui desse crescimento que houve na DASA entre 2019 e 2020, dá para se perceber que esse crescimento se deu via alavancagem financeira, via financiamentos e endividamento. Já para 2021, aí o que a empresa faz? Ela faz uma nova captação de recursos, aumenta o seu patrimônio líquido, porém também o aumento da dívida, apesar do peso da dívida ficar um pouco menor do que era no ano passado, mas nominalmente a dívida agora bate em 15 bilhões 701 milhões, também grande parte dela aqui no longo prazo. Então todo esse crescimento aqui entre 2019 e 2020 só através de endividamento, e o crescimento, né, que ocorreu aqui em 2021, grande parte dele através desse endividamento e também de um aumento de capital realizado pela companhia. Aqui na DRE nós vamos observar agora como que foram os resultados da DASA ao longo desses 4 exercícios. Em 2018, um faturamento de 3 bilhões 933 milhões, em 2019, 4,364, em 2020 aí o faturamento maior, 7 bilhões e 39 milhões de reais, e agora em 2021 o faturamento de 10 bilhões 418 milhões de reais. Então pode observar que também está ocorrendo aqui um aumento do faturamento da empresa. Assim como aumentaram os investimentos feitos dentro da empresa, também isso aí está se traduzindo em aumento de faturamento. Porém, e o mais importante do que o faturamento, como a gente sempre cita, são os resultados produzidos pela empresa. Em 2018, um lucro de 185 milhões, em 2019, um lucro de 130 milhões, já para 2020 ela fecha com prejuízo, 147 milhões. Apesar do aumento do faturamento, nós tivemos aqui a figura do prejuízo aqui. E em 2021, mesmo assim, com todo esse aumento de faturamento, também um prejuízo de 216 milhões. Então, entre 2020 e 2021, a empresa fecha com prejuízo. Se olharmos aqui a DRE, vamos ver que os custos eles vinham até mantendo o equilíbrio, 64,5%, 64,6%. A partir de 2020, o custo dispara 75,1% e agora recua para 70,1%. As despesas também vinham mantendo um equilíbrio, 26,7%, 26,3%. Já em 2020 a despesa cai, já em 2021 a despesa operacional sobe para 29,1%, a razão pela qual a empresa fecha com prejuízo nesses 2 últimos exercícios. Trago para vocês nesses quadros agora como que está a situação financeira vista de perto da empresa através dos índices de liquidez, que vão nos mostrar se a empresa tem capacidade de pagar suas dívidas ou não e se ela trabalha com folga financeira ou não. Estou começando ali pela liquidez geral. 0,66 em 2018, 0,47 em 2019, 0,50 em 2020 e 0,52 em 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 52 centavos, razão pela qual ela não tem recursos para fazer frente a todas as suas dívidas. Claro que, como grande parte das dívidas é no longo prazo, ela tem tempo para fazer recursos para poder pagar as suas contas na medida que elas começam a chegar perto do seu vencimento. Já a liquidez corrente mostra daí justamente o curto prazo, agora o dia a dia da empresa. Se a empresa trabalha com folga financeira ou não. Ele sai com índice de 1,62 em 2018, 1,46 em 2019, 1,40 em 2020 e cai para 0,99 em 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de 99 centavos, razão pela qual a empresa trabalha com o seu caixa totalmente exprimido. Praticamente o que ela tem só serve para pagar as suas dívidas, né? Trabalhando sem folga financeira nenhuma. Até pelo contrário, até com um pequeno aperto de caixa, né? Já que para cada R$1 de dívida ela só dispõe de 99 centavos.
Falando em dívida, nesse quadro aqui temos aqui o comportamento da dívida, o tamanho da dívida. 54% em 2018, 63,1% em 2019, 73,5% em 2020 e 67,5% em 2021. De tudo que a empresa tem, ela deve 67,5%. Vimos ali, então, uma elevação da dívida lá de 2018 para cá, apesar que ela atinge um volume maior em 2021, porém agora em 2020, né, agora em 2021, apresenta uma pequena queda, mas ainda está absorvendo 67,5% de tudo aquilo que a empresa tem. Nesse outro quadro, agora vamos ver os índices de rentabilidade, o quanto que a empresa ganha em relação ao que ela vende, em relação ao que ela investe, em relação ao que os acionistas colocaram de recursos dentro da empresa. Começando pela margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela gera de receitas. 4,7% foi a margem líquida em 2018, 2,9% em 2019, e aí em 2020 e 2021 a margem ficou negativa em 2,1%. Então, de tudo que ela gerou de receita, ela perdeu 2,1% em 2020 e perdeu 2,1% em 2021. Já na rentabilidade do ativo, ele sai positivo com 2,6%, recua para 1,5% e aí passa a ser negativo em função dos prejuízos apresentados nos dois últimos exercícios. 1,1% de rentabilidade negativa em 2020 e 0,9% negativo em 2021. E na rentabilidade do PL, que mede o ganho dos acionistas, quanto que os acionistas estão ganhando por terem suas ações na DASA. 5,6% deles ganharam em 2018, 4% em 2019 e aí no ano de 2020 perdendo 2,1% em função do prejuízo. O mesmo acontecendo, aliás, em 2020, né? Em 2021 perdendo 2,9%. Então, conforme os prejuízos apresentados em 2020 e 2021 fizeram com que os acionistas perdessem, né, 2,9% nesse último exercício. Nesse quadro aqui também trago para vocês o comportamento do valor das ações da DASA, começando ali pelo VPA, valor patrimonial por ação. Quanto que vale uma ação da DASA em relação ao patrimônio? R$ 13,45. Por quanto essa ação está sendo comercializada? Valor de mercado da ação, R$ 23,40, com base agora no último dia 29 de abril, quando extraímos as informações para a gravação desse vídeo aqui. Então isso mostra que as ações da DASA estão sendo vendidas com valor superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 1,73. Isso quer dizer o quê? Algo que vale R$1 é vendido por R$ 1,73. Então, as ações da DASA estão com ágio de 73%. Lucro por ação, como não teve, foi prejuízo em 2021, então ele ficou negativo em 0,40. E a rentabilidade da ação, baseada no valor de mercado atual da empresa e com base nos últimos resultados apresentados pela companhia, proporcionaram uma rentabilidade negativa de 1,71. Dividendos por ação não há o que se falar, já que veio com prejuízo, não tem dividendos distribuídos. E a relação PIL, o que é o PIL? É preço barra lucro. É quanto tempo a empresa vai levar para dar o retorno para os seus acionistas através do lucro. Como ela vem trabalhando com prejuízo, não existe um tempo estimado de retorno, porque ela teria que começar a apresentar lucros para que esse número pudesse se concretizar. E aí trago para vocês também, aproveitando aqui, já para vermos também o comportamento do valor das ações da DASA ao longo dos últimos 5 anos. Então, quando nós pegamos lá no comecinho de 2017, você vai ver ali que ele vem numa estabilidade, ele vem ali na faixa de R$ 26,00 e praticamente ele vem estável, trabalhando ali entre 26, 27, até beirando ali os R$ 28,00. Passa 2018 também nessa estabilidade, então uma ação que não sofria oscilações, né, tanto para cima quanto para baixo, e a partir de 2020, aí sim, aí ela tenta subir ali para um outro patamar e passa a trabalhar já numa faixa de R$ 75,00. Então veja que ela vinha lá com 25, 26, 27 reais, aí ela chega agora no patamar de R$ 75,00 em 2020. Mesmo com a pandemia, ela não teve aquela queda que a maioria das ações tiveram. E aí ela vem trabalhando ali entre R$ 70 e R$ 75,00. Vai chegando no final do ano de 2020, ela recua para R$ 50,00, e aí quando começa 2021, aí ela dispara, né? Quando ela dispara, ela chega ao topo, olha só, chega ao topo de R$ 172,00.
Porém, esse período de euforia durou muito pouco, porque daí na sequência as ações já voltam para R$ 58,00 e a partir desse momento ela começa ali todo o processo de queda e vem caindo agora até o ano de 2022 numa sequência de quedas constantes, chegando agora a uma cotação de R$ 23,00, em torno de R$ 23,00 no mês de abril. Fechando agora no último dia 29 de abril com 23,40, a última cotação que nós tivemos antes da gravação desse vídeo. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Diagnósticos América S.A., a DASA. Agora, você já sabe toda a história da DASA, você já sabe aí quem que está no comando da DASA, que é o Pedro Godoy Bueno, que é o filho do Edson Godoy Bueno, fundador da Mil, né? E o Edson faleceu aos 73 anos de idade no ano de 2017, né? E hoje a DASA tem dentro do seu controle a família Bueno, os controladores mesmo é a família Bueno, e quem está tocando, quem é o presidente hoje da DASA é justamente o Pedro Godoy Bueno, que é o filho do Edson, né? Então tá aí a empresa, você já sabe quem está por trás dela, o que toda a história que tem por trás dela, e você já sabe agora também como que está a situação econômica e financeira da DASA, do Diagnósticos da América S.A. E o importante, como a gente sempre fala, é que na hora de você fazer investimentos em ações, com toda a quantidade de empresas que nós temos como opções de investimentos dentro da B3, naturalmente que a gente vai ter que procurar, tá, mas qual empresa que eu vou investir? Eu estou com dinheiro aqui, pretendo investir, pretendo construir um patrimônio, qual empresa que eu vou investir? Então, os cuidados que a gente tem que ter são justamente esses. Então, na hora de investir, escolhe a empresa com critério, escolhe a empresa com consciência, com segurança, sem modismos, né? Eu acho que toda empresa, na hora de fazer investimento, pega ali, analisa um pouquinho. E o canal Silas Negra se propõe a isso, repartir essas informações e esses conhecimentos com vocês. E naturalmente com essas informações e outras informações que você possa buscar, você vai fundamentar melhor a sua decisão. Com isso, você reduz risco e aumenta as suas possibilidades de ganho. Dito isso, bons investimentos para vocês.